Toda equipe candidata ao título na Conferência Oeste tem um ponto de interrogação que pode definir se vai brigar pelo anel ou ficar pelo caminho. Vamos passar por cada time do Oeste que considera um verdadeiro contender, alguns bem mais próximos de vencer do que outros, e para cada um existe um problema específico que pode ser a sua ruína. Estas são as maiores dúvidas de cada candidato ao título no Oeste para a próxima temporada. E não tem time melhor para começar que o Oklahoma City Thunder. A pergunta para o Oklahoma City Thunder: se Chet Holmgren finalmente conseguir se impor fisicamente contra Victor Wembanyama, o Thunder pode voltar a vencer o Oeste? Porque a diferença do desempenho de Holmgren, dependendo do adversário, foi gigantesca nos últimos playoffs. Na segunda rodada contra um Lakers sem tamanho, ele fez uma média de 20 pontos por jogo, 9,8 rebotes, 1,5 toco e roubo de bola, com 66% de aproveitamento efetivo nos arremessos. O Thunder varreu a série e Holmgren parecia exatamente o jogador que a equipe precisava que ele fosse. Só que, na final de conferência, o Thunder encontrou o San Antonio Spurs. Contra o Spurs, a produção de Holmgren caiu para 10,7 pontos por jogo, cerca de 2 rebotes a menos, apenas 1,1 toco e o aproveitamento efetivo despencou para 54%. Sua pontuação caiu pela metade, o impacto no rebote não foi o mesmo, e sempre que era colocado contra o Wembanyama numa troca de marcação, ele parecia leve e pequeno demais. É isso que torna essa questão tão importante. Uma semana atrás, Holmgren dominava o garrafão do Lakers e parecia indefensável. Aí o Thunder chegou ao time que vai ter que superar pela próxima década e praticamente tudo o que fazia eficaz desapareceu. O problema é que o Oklahoma City não pode simplesmente esperar que essa questão se resolva sozinha. San Antonio não vai a lugar nenhum, e essas duas equipes parecem destinadas a se encontrar de novo na final do Oeste. O Thunder não pode ficar torcendo para que Denver ou Minnesota derrubem os Spurs antes. Vai ter que vencer esse time com as próprias mãos. Holmgren não precisa ser melhor que o Wembanyama, mas precisa se impor, ser mais forte na defesa, pesar mais no rebote e principalmente punir o Spurs quando deixarem ele livre. Naquela série, converteu apenas 27% das bolas de 3, e isso de tudo foi talvez a parte mais preocupante, porque não tem nada a ver com o físico. Agora, antes de San Antonio surgir como potência no Oeste, o Thunder conseguia sobreviver mesmo com Holmgren abaixo do esperado. Shai Gilgeous-Alexander, a defesa do time e um banco de reservas absurdo bastaram para vencer o título em 2024. Mas se Holmgren domina contra os outros 28 times da liga e patina justamente contra o único que o Thunder precisa vencer, isso deixa de ser detalhe e vira problema estrutural. Em algum momento a diretoria vai ter que se olhar no espelho. Holmgren é bom o suficiente ao lado de Shai para conquistar um outro título? Se Holmgren se tornar um fator real contra o Wembanyama, o Thunder volta a vencer o Oeste. Mas se o confronto se repetir do mesmo jeito, o OKC não vai vencer o título até que alguma coisa mude. Vamos falar agora do Denver Nuggets, e a pergunta para o Nuggets é: se o time conseguir resolver a situação do Peyton Watson sem enfraquecer o restante do elenco, ainda existe elenco suficiente ao redor de Nikola Jokic para vencer de novo? O Watson estaria pedindo algo entre 20 e 25 milhões de dólares por temporada, e o Denver já está numa posição financeira apertada. Christian Braun tem um contrato de 5 anos e 125 milhões, e o time também precisou pagar mais por Spencer Jones depois que Oklahoma City tentou levá-lo via agência restrita. Agora, o Milwaukee está fortemente ligado ao Watson, com Cleveland e o Clippers também de olho na situação. Então o Denver precisa decidir até onde está disposto a ir para mantê-lo. E o Watson definitivamente não é o tipo de jogador que se quer perder, depois de como jogou na última temporada. Antes de se machucar, mostrou outro nível de basquete nos momentos em que Jokic estava fora. Em janeiro, chegou a marcar mais de 20 pontos por noite, acertando bolas de 3 em alto nível e assumindo mais responsabilidade de criação, sem deixar de entregar a envergadura e a versatilidade defensiva que sempre o tornaram valioso. Fica claro o potencial enorme desse jogador, e perder um talento assim pesa ainda mais ao olhar do restante do elenco. Jokic continua sendo Jokic. Jamal Murray acabou de fazer a melhor temporada regular da carreira. Aaron Gordon segue como o melhor jogador de rotação da liga, mas vem sofrendo com lesões recorrentes de posterior de coxa. Murray foi neutralizado por Jaden McDaniels nos playoffs, e Jokic foi travado por Rudy Gobert. Tudo isso terminou com Denver eliminado pelo Minnesota logo na primeira rodada, deixando claro que essa entre-safra precisava trazer melhorias reais ao redor desse núcleo. O Denver já fez algumas adições. Lonnie Walker chega para tentar substituir o que Tim Hardaway Jr. entregava, mas essas movimentações não mudam o panorama geral. A situação de Watson, sim, porque se pagá-lo significar negociar Ken Johnson, outra peça importante da rotação, o Denver pode acabar trocando um buraco por outro. A questão real é, se o time conseguir manter o Watson sem enfraquecer o resto do elenco, esse núcleo é bom o suficiente para uma nova corrida pelo título? Mas se a entre-safra terminar com o Watson fora e a rotação mais curta, o Denver estaria caminhando na direção errada. Galerinha,
antes de continuar o vídeo, deixa eu dar um recado pra vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Cara, estamos chegando quase a 90 mil inscritos e a sua inscrição ajuda demais aqui no crescimento do canal. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e depois de ter feito tudo isso, podemos continuar com o conteúdo. Tamo junto. Agora é a vez do San Antonio Spurs. E a grande pergunta é, se o time encontrar mais um ala pivô de nível legítimo ao lado de Victor Wembanyama, o Spurs finalmente fica sem nenhuma fraqueza clara para um adversário explorar nos playoffs? O motivo é simples, a falta de tamanho ao lado de Wemby se tornou um problema real durante a campanha do Spurs até a final da NBA contra o New York Knicks. San Antonio sentiu muita falta de um defensor de confiança para marcar Karl-Anthony Towns. Alguém forte o suficiente para assumir essa marcação, enquanto deixava o Wembanyama livre para vagar como free safety perto da cesta, cobrindo erros e protegendo o aro atrás de Josh Hart. Só que Julian Champagnie era pequeno demais para essa marcação, e Luke Cornet lento demais. O Wembanyama acabou assumindo boa parte dessa responsabilidade, sendo puxado até a linha de 3 para defender Towns, o que tirou do Spurs justamente a sua maior força, afastando o melhor protetor de aro da NBA da região do garrafão. Daí vem todo o problema. San Antonio é melhor quando o Wembanyama fica solto atrás da jogada, apagando o erro dos companheiros e cortando linhas de drible. Mas quando um pivô com arremesso como Towns consegue puxá-lo para longe do aro, o resto da defesa fica muito mais fácil de atacar. O confronto contra o Knicks foi um pesadelo de matchup, mas outros candidatos ao título vão tentar recriar essa mesma receita. Com 5 arremessadores em quadra, o Wembanyama é forçado a abandonar a pintura e a maior vantagem defensiva do Spurs deixa de estar onde deveria. Para mim, essa é a última fraqueza real do elenco. A situação envolvendo De'Aaron Fox, Stephen Castle e Dylan Harper pode até ser complicada, mas ter armadores de mais de qualidade não é um problema tão grave. Encontrar alguém capaz de tirar de Wembanyama esses confrontos contra alas pivôs e pivôs maiores é a questão mais urgente. E sim, os Spurs trouxeram Tobias Harris e draftaram 2 jovens pivôs. Um deles, já recuperado fisicamente, ainda não deve estar pronto para assumir esse tipo de função logo de cara, por ser um novato. O outro, apontado como uma fera defensivamente, tem ferramentas para eventualmente se tornar o tipo de jogador que San Antonio precisa nessa posição. Mas o problema é esperar isso já na próxima temporada. Ele lida com uma lesão séria no joelho, deve desfalcar o time no início do ano e mesmo recuperado, ainda é um rookie escolhido no fim da primeira rodada. Talvez daqui a 2 ou 3 anos ele se torne essa peça, mas pedir isso já nos próximos playoffs é pedir demais. Então, no curto prazo, San Antonio ainda precisa de um ala pivô forte e com envergadura, capaz de defender alas pivôs maiores, assumir alguns confrontos contra pivôs e permitir que o Wembanyama vagueie livremente o tempo todo. Se o Spurs encontrar essa peça final, o título pode genuinamente estar ao alcance deles. Vamos agora de Minnesota Timberwolves. E a pergunta para o time é, se LaMelo Ball conseguir se manter saudável e se encaixar bem ao lado de Anthony Edwards, o Minnesota pode quebrar o domínio de Spurs e Thunder no topo do Oeste? As 2 últimas campanhas de playoff do Minnesota terminaram nas mãos justamente do Spurs e do Thunder. Em ambas as séries, o time foi completamente superado. Agora, o Minnesota trouxe o primeiro armador de verdade, no auge da carreira, que Anthony Edwards já teve ao lado. E isso pode mudar o funcionamento do time. Edwards é um finalizador incrível, mas ainda deixa a desejar como criador de jogadas. É mais efetivo quando liberado para buscar a cesta do que quando precisa criar boas oportunidades para os companheiros. É aí que LaMelo Ball entra. Pode assumir parte dessa responsabilidade, conduzir o ataque e deixar Edwards gastar mais posses fazendo aquilo em que é de elite. Espero que os dois se complementem bem, ambos jogam bem sem a bola e o Minnesota pode alterná-los em quadra, garantindo sempre um criador de nível All-Star, conduzindo o time pelos 48 minutos. A contrapartida vem do lado defensivo, porque LaMelo não é um defensor de alto nível. Isso coloca mais pressão sobre Edwards para se doar mais na defesa, logo depois de ele ter dado um passo para trás nessa área na última temporada, principalmente na marcação sem bola. Ainda assim, com Jaden McDaniels e Rudy Gobert em quadra, o Minnesota tem material para compensar, mesmo que o time fique um pouco pior como conjunto nesse quesito. Mas a preocupação maior é se LaMelo vai conseguir se manter em quadra. Já teve temporadas inteiras destruídas por lesões no tornozelo, nunca disputou um jogo de playoffs e o Minnesota não tem mais a profundidade de elenco que costumava ter. Sem Naz Reid e outras reservas importantes, o time não pode se dar ao luxo de perder LaMelo por lesão. Restam dúvidas sobre a saúde dele, como seu jogo vai se traduzir nos playoffs e com que rapidez vai se adaptar a um time com expectativas reais de título. Mas se LaMelo se mantiver saudável, abraçar um encaixe ao lado de Edwards e entregar ao Minnesota a criação de jogo que faltava, o time se torna uma ameaça legítima ao lado de OKC e San Antonio.
Falando de Golden State Warriors, a pergunta que fica é: se a diretoria estiver disposta a mudar de postura e finalmente gastar ativos futuros, ainda existe mais uma chance de título para Stephen Curry? É justamente isso que torna toda essa situação tão frustrante. O Golden State não está reconstruindo, mas também não está realmente tentando vencer o título agora. As principais movimentações do time foram draftar Axel Lendeborg, que acredito que vai ajudar bastante já de cara, e trazer Draymond Green de volta por praticamente o mesmo salário. Não é como se Stephen Curry estivesse acabado. Quando está em quadra, o Golden State continua sendo um sistema ofensivo de elite. Ele não está tão bom quanto era alguns anos atrás, e as lesões pesaram na última temporada, mas ainda é bom o suficiente para ser a estrela número 1 de uma equipe campeã. É por isso que a notícia de que o time decidiu não avançar por Jaylen Brown é sem sentido. Se o preço fosse 4 escolhas de primeira rodada, tudo bem, é alto, mas Brown ainda está no auge, é MVP de finais, e não é como se o valor dele fosse desaparecer. Mesmo que não desse certo, sempre haveria a opção de negociá-lo depois para recuperar parte desses ativos. Só que a Philadelphia entrou na jogada e ficou com Brown. LeBron James foi atrás e o Golden State ficou sem nada a mostrar. Agora o time tem Jimmy Butler voltando de uma lesão no ligamento cruzado já perto dos 40 anos, Kristaps Porzingis, em quem ninguém consegue confiar fisicamente, e Moses Moody, que sequer deve jogar uma partida na próxima temporada. Isso torna a situação de Curry ainda mais importante, já que surgiram relatos de que ele não está satisfeito com a direção da diretoria e as visões não estão alinhadas. Ele não é do tipo que vai exigir uma troca, mas se os Warriors continuarem empurrando a decisão com a barriga, destinos como Toronto ou Charlotte podem se tornar realistas. Em algum momento, o Golden State precisa escolher um caminho. Se os Warriors mudar de rota e derem a Curry um time de verdade pela última vez, ainda pode sobrar algo bom dessa era. Mas se continuarem sentados em cima desses ativos, estarão apenas esperando o Curry se aposentar para começar a próxima. Agora, a pergunta para o Houston Rockets é: se Fred VanVleet voltar em bom nível e o time conseguir organizar melhor o ataque, o segundo ano com Kevin Durant vai ser melhor que o primeiro? No geral, o Houston optou por manter praticamente o mesmo elenco. Durant continua cercado por Amen Thompson, Alperen Sengun, Tari Eason e bastante talento defensivo. A maior novidade pode ser o retorno de Fred VanVleet, depois de perder toda a última temporada por uma lesão no ligamento cruzado sofrida na pré-temporada. O Houston sentiu muita falta do que ele entrega, alguém capaz de controlar as posses, tomar decisões inteligentes e organizar o ataque. A chegada de Marcus Smart também deve ajudar, mas VanVleet deve ser o titular da posição. Com os dois na equipe, quem mais se beneficia é Amen Thompson. Na última temporada, ele foi forçado a atuar como armador principal, simplesmente porque o time não tinha outra opção, o que o tirou daquilo que faz de melhor. Thompson é devastador sem a bola, ótimo cortando por trás da defesa e usando o atletismo para finalizar perto da cesta. Com VanVleet e Smart cuidando da armação, deve voltar a fazer muito mais disso. Ao tirar essa responsabilidade das costas de Thompson, a próxima pergunta é: o que o Houston faz no fim dos jogos apertados? Houve muitas posses na última temporada em que o ataque parecia perdido, e Durant nem sempre era a primeira opção nos momentos decisivos. É aí que o técnico Ime Udoka precisa ser melhor. Se VanVleet organizar o ataque e Durant for colocado em situações melhores para fechar jogos, o Houston deve virar imediatamente um ataque de meia quadra mais eficiente. A volta de Steven Adams também deve ajudar bastante, trazendo de volta o poder de rebote ofensivo, que era uma arma importante do Houston antes de ele se machucar. Com Adams dominando o jogo de posse de bola, VanVleet reduzindo erros e gerando mais posses, Thompson de volta ao papel natural e Durant finalmente usado como deve ser, o Houston deve voltar a conseguir mais posses que os adversários. Só que, dessa vez, em melhores condições de aproveitar isso. Para finalizar, a pergunta para o Los Angeles Lakers é: se o time encontrar tamanho e defesa de alto nível nas posições de ala, Luka Doncic e Austin Reeves conseguem dar ataque suficiente para transformar o Lakers numa ameaça real ao título? No ataque, sinceramente, não tem como se preocupar. Luka Doncic é um dos melhores criadores de jogo do basquete. Austin Reeves está pronto para virar a segunda opção ofensiva. E Walker Kessler finalmente entrega ao Lakers um pivô de verdade com a ameaça de enterrada no lobby. Se Kessler se mantiver saudável, é o melhor pivô defensivo que Doncic teve desde que chegou a Los Angeles. O problema está em praticamente tudo o mais em volta desses três nomes. Foi um verdadeiro êxodo em Los Angeles. LeBron James, Rui Hachimura, Marcus Smart e outras peças de rotação saíram. Hoje, a rotação de alas é construída em torno de nomes de menor destaque, atuando fora de posição, o que obriga a franquia a improvisar. Gosto de parte desse novo grupo, mas não acredito que ele resolva completamente o problema. Mesmo assim, ainda acho que o Lakers precisa de mais um pivô, e principalmente de um defensor de alto nível e versátil bastante para trocar de marcação. É por isso que alguns dos nomes especulados no mercado não me empolgam tanto. Jonathan Kuminga certamente
realmente tem talento, mas não resolve os problemas específicos desse elenco. O mesmo vale para a possibilidade de um buyout de Klay Thompson. Esse time não precisa desesperadamente de mais um nome ofensivo de peso. O que ele realmente precisa é de alguém capaz de marcar alas e alas pivôs de elite nos playoffs. É por isso que PJ Washington seria um reforço excelente, se o Lakers conseguirem viabilizá-lo. Já opções como Max Strus ou DeAndre Hunter, pelo menos dariam ao time uma alternativa legítima na posição de ala. E o Lakers não tem tempo a perder. Doncic está no auge, Reeves não é mais tão jovem, e esse elenco precisa estar pronto para competir agora. Se Los Angeles transformar essas posições de ala em armas de verdade, o time tem uma chance real de título. Mas até lá, o Lakers segue um degrau abaixo dos outros grandes candidatos. Essas são as maiores dúvidas de cada candidato ao título no Oeste. Todos esses times têm talento suficiente para brigar lá em cima, mas cada um carrega um problema específico que pode determinar se vão realmente disputar o título ou ficar pelo caminho mais uma vez. E se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual time você acha que vai ser o favorito para vencer o Oeste na temporada 26-27. Até o próximo vídeo, tamo junto!